gente. Você aposta na escalação de hoje? Ó, eu estava conversando com uma pessoa aqui agora e perguntei assim... Eu já te quebra logo de cara. Sabe por que ele erra pouco? Sabe por que ele erra pouco? Porque ele não arrisca. Não arrisca. Não arrisca. Ele não se posiciona, isso não é que ele não se posiciona. É pra continuar não aqui falei no programa. não se posiciona. Olha o que eles três estão falando de você, não, cara. Se for pra não levantar, se posiciona. Se for pra eu tô do levantar, seu fala lado, com o Comini. De repente a cadeira vazia faz Eu mais estava sentido. conversando agora com uma pessoa e perguntei, gente, isso aqui não é verdade absoluta não, tá? Eu perguntei para uma pessoa assim, teremos grandes mudanças no Cruzeiro de hoje em relação ao Cruzeiro do jogo contra o São Paulo? E essa pessoa me disse assim, acho que não. Ele acha. A pessoa é de onde? Hã? A pessoa é de onde que você conversou? Não posso falar. Da China. Tem boas... É do governo Trump. Tem boas... Tem. Então, para você ver, tem boas informações do Cruzeiro, né? Tem, mas falou comigo, ó, cuidado como é que você vai tratar isso. Certo, não, ele falou assim, acho, né? Acho. Tá, mas eu tenho que cravar, entendi. Não. De fora, não tem, ué. Não, tanto que eu perguntei, você acha que o Cruzeiro vai ter mudanças? Eu posso falar. Você acha? Não. Você falou Pergunta assim, pra mim. Explica pra ele. Pergunta pra mim, faça a pergunta pra mim. Você acha que o Cruzeiro terá mudanças profundas em relação ao time que jogou contra o São Paulo? Profundas não, mas eu acho que o Jonathan deve voltar pra zaga. O Jonathan Jesus volta pra zaga e o Gabigol vai tomar um lugarzinho ali no ataque. Tá, e Eu agora acho que o que você acha? eu não me posiciono. Mas Não, eu não falei isso agora não. eu vou me posicionar, Eu então. não falei isso não. Pela primeira Falou vez... assim, os três Posiciona falaram. não. Os três Posiciona falaram, não. não se Beleza, posiciona. Só não erra quem não se arrisca. Pela Os primeira três vez na falaram televisão, que não se então, posiciona. eu acho que o Jonathan Jesus volta e acho que o Dudu volta no lugar do Wanderson. Acho que o Caio Jorge... Quem volta no lugar do Wanderson? O Dudu. Acho que o Dudu começa o jogo e acho que o Caio permanece no lugar do Gabigol. Mas é só a primeira vez na televisão, porque hoje você se posicionou dessa forma lá na rádio. Não, Os mas é o amigos primeiro não dia. reconhecem, Mas você mas tá eu falando vi. primeira vez, então você tá É o concordando? primeiro dia que eu... Uai, É que ele disse tô que vai ser a entendendo. primeira vez. Ele disse que seria tá. a primeira vez. Se foi a primeira vez na televisão, não é a primeira vez Não, eu não, na né? mídia, porque Quem- você já fez isso mais cedo Quem na tá rádio. falando foi o Breno Galante. O Gabigol Não, não foi não. só o Galante, não. Foi o Galante, o Everton e o E Elton. o Elton, nós três, é o trio. É o trio. O Gabigol, você acha que não volta, Valor? O que é um absurdo, né, cara? Eu Gabigol acho merece que o Jogando em jogo casa, com pede o Gabigol. necessidade. O Gabigol merece vocês mais viram uma a oportunidade. aqui, por O acaso. Gabigol ficar fora seria mais um absurdo. Dois jogos seguidos é Vê se você sacanagem. localiza em cima. Pera, aqui, ó, Você essa não é acha boa que o pra jogo você. pede o Gabigol? Vê se você localiza em cima uma entrevista que o Wagner Ribeiro deu para um podcast aí, não sei qual, falando que ele acredita que o Gabigol fica só até no meio do ano no Cruzeiro. O Wagner Ribeiro teria dito num podcast. Que nem é empresário dele, mas não é empresário dele. O empresário dele é o Júnior Pedroso. E o que o Júnior Olha, fala? eu acredito que em Sobre o Gabigol dezembro, sair, eu só acredito que em sandice, né, dezembro eu vou estar vindo trabalhar aqui na Band Minas de Lamborghini. Eu acredito. Eu não duvido. Eu acredito. Porque o que você já está ganhando, que já dá para sério, comprar. de verdade, eu acredito nisso. Isso. Cara, falar até papagaio fala. Leonardo Jardim Leonardo falou Jardim isso meteu na essa. última coisa. Falar papagaio fala, Mas pô. mesmo se ele ficar De no onde banco, que ele tirou isso? De Vai, onde, não, assim, pergunta pro Wagner vozes Ribeiro, da só eu cabeça não dele. Só te dizer, Elton, Vozes por que eu da discordo cabeça. de você na questão da característica do Aí, Gabigol. Elton, vai puxar o saco, Bahia vai. é um time que gosta muito de construir com zagueiros. Então, pensando no jogador que possa fazer uma pressão maior e tirar essa saída dos Então, mas zagueiros, eu penso no pra Caio levar Jorge. preocupação, É inacreditável peraí, que queiram Ti, tirar o artilheiro Ti, do time do Pra levar do plantel. preocupação a essa defesa que gosta de sair muito, eu prefiro manter o Gabigol. Não, tudo bem, Porque mas- eu vou gerar uma preocupação maior do sistema defensivo Mas do é Bahia. porque são... É inacreditável, o jogo, vocês estão querendo tirar o artilheiro o do jogo time. tem duas fases, né? Com e sem bola. Eu tô falando da sem bola, no caso. Mas estão querendo tirar o artilheiro do time. Não, eu só tô Valor. falando característica, Mas você tá Thiago. defendendo a saída do artilheiro do time. Ô, Valor, e Você tá pensando... defendendo ô, Valor, mais e um jogo pensando- sem É ele porque eu no- não me no- apego na a nomes, eu escalação. me apego a rendimento. Mas então, diferente a do rendimento, ele o é cara faz positivo. O valor 7 são- gols, ele tá rendendo São bem. 4 jogos sem vencer. O Cruzeiro precisa de vencer em casa. O time do Bahia é um time também que está aí numa sequência boa de invencibilidade também, tá bem. Você não acha que é uma necessidade que ele está falando de ter um cara que Igual sabe fazer do tamanho gol? do Gabigol. É isso. Em vez de preocupar mais com o Bahia, preocupar com o Cruzeiro, de fazer um jogo que ele vá para cima. Você tem que ele pensar, para você impor o modo de jogo do seu time, você tem que estudar características do adversário, Breno. Isso aí são coisas que não dá para você dissociar. Correto, Então, correto. Mas pro não, peraí, jogo... só uma coisa. Quando vai ser possível, então, a gente ver o Gabigol de novo?
Porque Thiago, não faz sentido, eu não cara. tenho o Todo contato jogo. do Jardim, mas eu posso tentar conseguir para você Valu, conversar com ele. tô falando com você porque você tá então vamos explicando lá. sobre as características. Não, claro, então vamos Mas lá. quando você acha que vai ser possível ter o Gabigol de novo? Cara, ele vai... Em que jogo? Em que Ele tipo pode- de característica? a gente tá falando de porque algo- pra mim hoje ele é perfeitamente Thiago, cabível. eu tô nesse falando jogo. da também minha, acho, eu tô cara. falando Jogo da dentro de minha- casa. de casa. Gente, Cruzeiro eu acho, precisa eu acho que vencer. todos vocês estão queimando largada. A gente está falando de prospecções. E quando sair a escalação oficial às 20h30, pode ser que o Gabigol inicie. Não, mas nós estamos falando em cima do que você falou. Não, mas é a minha visão. Então, a gente está Nós tentando estamos debatendo entender a sua visão. isso. Isso, mas ela não é certa. Eu não treino no Cruzeiro. Eu tô falando só o que eu imagino. Mas o Jardim Então você pode admite que você tá errado. Que se ela não é certa, ela é errada. É, cara, Sim, eu ando ô, errado, Valuzão. eu não faço diferença. Valu. O bom é que assim, né? Valu. Estamos chegando perto Valu. do final Diz de pra contrato. você que você não enfim. faz diferença. O Valu, Mas, Você, enfim, Valu, o Galante e o Elton. Valu. pode ser os meus últimos Valu. tempos aqui, quem Faz mais sabe. que você, Valu. inclusive, na Talvez minha possa vida. ser Valu. meus últimos dias. Não dá pra Valu, Diga lá, fazer Elton. não. Valu, Mas eu faço na Valu, 10 valores de casa? Valu. 11 valores. Não Valu. Nossa, você fala muito o nome das O pessoas. que eu te Valu. agradeço, irmão. Isso aí. Um negócio, isso que eu falo, desnecessário. Foge o negócio, não tem necessidade. Não tem necessidade. Diga, Chamar a Elton. atenção do Valu é bom, Valu, pra gente conversar. Claro, vamos lá. Você pensa que é o seguinte, o Cruzeiro vem dessa sequência divã com sem Elton vitórias. Novaes. Certo. Vem sequência sem vitórias. Sim. O jogo é em casa, com o apoio de sua torcida. O Cruzeiro tende a pressionar a equipe do Bahia. Não é melhor você ter o seu melhor atacante, e eu falo em números, hoje, na atual temporada, é o Gabigol que tem o maior número de gols com a camisa do Cruzeiro. É o jogador que todos nós entendemos que tem capacidade, que tem histórico, que preocupa um zagueiro. Um zagueiro não vai querer deixar ele solo. Ter esse cara no jogo não é mais interessante do que você... Claro, com todo respeito ao Caio Jorge, jogou bem a partida contra o São Paulo, mas o Gabigol é melhor tecnicamente que o Caio Jorge. E esse jogo, pra mim, pede um Gabigol. É por isso que eu tô falando sobre esses movimentos que precisam ser feitos nesse Cruzeiro de hoje. De repente ele jogue. O técnico entenda da forma como você está entendendo. Como mas você entraria? Da forma que eu disse. Com o Caio Jorge no comando de ataque, ao lado do Matheus Pereira novamente, Mas só por ele ser mais físico que o Gabigol? por ele incomodar mais a saída dos Estou zagueiros. de acordo. Por ele, que o Bahia é um time que gosta muito de construir, não à toa tem o Acho que vocês Santiago. estão subestimando o Gabigol. Não, Valu. só tô falando, Você e o HG estão subestimando o Gabigol. só tô falando de Não. característica. Não, então Estão, vai reclamar estão com o Léo Jardim lá, irmão. Ele também tá. Ah, então tudo bem. Então, Ele vê treino. a melhor Porque pergunta ele vê treino, foi, ele gente, escala pra jogo. eu Pois acho é, que ele o vê jogo- treino, escala pra jogo, escalou o Gamarra. Ele não é? Ei, Peraí, mas, cara. Aí Ele você escalou o pensa Gamarra quando nesse erra. time, cara. Quando acerta, você não fala. Eu falo, tanto Então é que eu fala que elogiei acertou pós-jogo contra o São Paulo. Eu elogiei Ué, pós-jogo contra o São Ti, Paulo. você fala que Naquele acertou. jogo foi necessário a Pera aí, escalação deixa eu do falar da Caio KTO Jorge. aqui, que é importante, velho. Pô, não tem jeito de não falar na KTO, porque Eu estava falando a respeito dessas mudanças que o Cruzeiro pode fazer ou Dineno, ou não por fazer. exemplo. Não, só falar. Eu vejo que o jogo do São Paulo foi tipo aquele jogo para dar um choque na equipe geral assim do Cruzeiro. Deu um choque na equipe toda. Fez as 6 mudanças, foram 7, né? Uma necessária e outras 6. Eu acho que foi um jogo para dar um choque. Eu acho que com esse choque dado, eu acho que todo mundo entendeu o recado e o Leonardo Jardim tende a ir voltando com algumas peças que são importantes. Pelo menos essa é a minha visão. Valutos. Dineno voltando a ser opção depois de quase 8 meses, tem que ter, acho que é uma opção importante e tomara que seja possível para ele ganhar alguns minutos na noite de hoje. Acho que é difícil, mas de repente se tiver essa condição, é um jogador de uma característica totalmente diferente de ataque, o Dineno, é um cara para realmente disputar aquela bola aérea, fazer um pivô, de repente no jogo feito, jogo contra o São Paulo, ele não tem a capacidade de pressionar os zagueiros do São Paulo, mas é um cara que permite, você joga a bola nele, ele consegue prender para o resto do time chegar, acho que vai ser interessante contar com esse jogador. O Japa está quase sendo liberado também, está no período final de transição, ontem ele participou de todo o treino normalmente, o Japa. Agora a questão do Bolassi, né? O Bolassi ele segue entregue a uma preparação física, ele não tem lesão, mas ele ainda está fazendo um trabalho físico específico, né? Lembrando que foi o Leonardo Jardim que acabou identificando que o jogador estava jogando com alguma dor ainda e desde então ele tem feito um longo trabalho físico aí. Tirando isso, o Cruzeiro conta com todas as opções para o jogo de hoje à noite contra o Bahia. tem uma Eu tô com medo pergunta de pra falar um você negócio aqui, Thiago. Posso falar rapidinho? Pois não.
tô com medo que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Thiago Fernandes fez uma colocação inteligentíssima aqui. Raro, que que isso? que o que é raro e que o senhor não respondeu. Parem as Que máquinas. eu? Ele perguntou pro Valu e pra você, e você esquivou, e eu gostaria de saber. Se o Gabigol não pode jogar hoje, na sua opinião que você falou, quando que ele vai poder jogar se não é um jogo dentro de casa contra o Bahia, que o Cruzeiro precisa de vencer, ele é artilheiro, ele é o cara que pode decidir uma partida. Quando que você vai colocar ele, então? Nós vamos responder. Esquivou. Não, é porque... esquivou. Depois do intervalo, não, esquivou. é porque chegou uma pergunta de Daniel Almeida para você. Daniel Chatur. Direto de Reidsburg. Thiago, uma verdade. pimentinha. Com a volta do Dineno, o Gabigol pode virar o terceiro reserva? Ah, uma loucura. Se o Dani... Já que, eu duvido peraí, ele falou isso. já que Lautaro, na visão do técnico, está à frente do Gabi, Eu duvido que ele falou isso. Eu juro que eu duvido. então lê, irmão. Ué, você tá doido? Vou inventar história? Ué, quer xingar o Daniel, xinga lá, ué. Ué, Ah, falou? ô, Daniel, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara, cara. De coração. Eu gosto Tem de que você pra respeitar a cacete. audiência. Não, eu respeito, adoro ele, inclusive. Mas toma vergonha na cara. Se o Gabigol virar terceiro reserva do Cruzeiro, aí você me desculpa. Aí o erro é da comissão técnica. Se você não consegue recuperar o Gabigol, velho, o cara, velho, é simplesmente o principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Você não consegue recuperar esse cara, o erro é da comissão técnica, não é meu não. Nós estamos falando do principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Que tem gente que acha que ele não deveria ser titular hoje, é Bicampeão isso? da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Mas, Fala muito tudo absurdo, bem, mas tem hora que ele ele dá um ser erro, reserva do Dineno e do Caio Jorge. E olha que eu gosto do Caio Jorge. Acho um bom jogador. Agora, você achar que o Gabigol tem que ser reserva desses caras... Pô, bicho, então nós estamos brigando com a história Ele do não cara. acha, meu irmão, ele com tá o te futebol perguntando. desse cara. Ele não pode ser reserva, não. Desculpa, Everton, não Então, pode. Thiago, tem que tô ser com titular, você, cara. Tamo junto. independentemente de Eu também qualquer coisa. concordo Cara, com você. a verdade é que eu aceitei, eu fingi que aceitei que ele foi reserva no jogo contra o São Paulo e que tudo E Então você não tem que ir entende pro que jogo. foi só um choque. É. Vamos dar um mexida, vamos fazer Aí, isso. Hoje ele vai, choque, beleza. hoje ele vai querer mostrar jogo. Hoje Ô, bicho, hoje não a pode gente não, começou velho. com a Nós estamos turma. falando do Gabigol, bicho. O cara tem 7 gols em 11 jogos no Cruzeiro. A gente tem que respeitar a história do cara também, né, velho? E aí, falando sério, respeitar o currículo. Eu acho Quem que ele tá o quase cara? convencendo Mas o HG. A figura é Gabigol, precisa Tá de quase respeito. convencendo. Deixa eu te merece fazer respeito, mais uma pergunta. Pelo que ele já fez. Mas o campo também não tem que ser respeitado? O HG, acho que ele tomou um choque. Você O Elton foi gaguejou, bem. irmão. Não. Então eu e o Valu temos razão. Acho que ele Obrigado. tomou um choque. Eu e o Valu Mas temos razão. gente, o Gabigol, Obrigado. o que no campo do Gabigol Vai fala lá, mal? toma que o tele- comunica liga o mal Léo no campo Jardim do aqui, Gabigol? fala com ele lá. Não, você quer que Qual liga? campo? Ligo, pergunta Liga pra aí. ele. Não Qual tem problema, campo? liga ao vivo, bota ao vivo aqui. Não, o nosso campo de falante. treino, o campo de treino. O treino, No treino o ele treino botou o mostra Gamarra. pro Léo Jardim. No treino ele ele botou escala o Gamarra. contra o São Paulo. Ele Pelo faz treino um ele bom escalou jogo, o Marlon contra ele o Muxuque empata e Runa. traz um ponto. E no dia seguinte Aí- negociou com o Grêmio. Aí o time, Você o time dá um Não vem encaixe. com esse papo não que eu te Aí engulo. hoje ele muda de novo, porque o Thiago aí. acha que tem que mudar. Não sou eu que acho, não. Não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo, Você não. acabou de falar. Porque o treino, a gente vai olhando pro treino. Não, no você treino ele não escalou olha, o não. Marlon. No treino ele escalou o Gamarra. O Marro. Eu falei o Marlon. Escalou o Marlon. Escalou o Marlon, que foi negociado com o Grêmio no dia seguinte ao que ele escalou como titular. Ah, então tem que mandar o Jardim embora. No treino, pelo treino, ele escalou o Gamarra. Que, pô, todo mundo viu que não tem condição. Então seu questionamento é ao Jardim. Em relação ao Gabigol, sim. Ah, então... Em relação ao Gabigol, Ô, Jardim, então o se meu você questionamento mas o é Jardim esse aí. Gabigol, você tá Mas o desprestigiado Jardim com um falou que amigo ele é aqui. fã do Gabigol. O Jardim disse Falou inclusive, que é fã do Ué, Gabigol. mas eu também sou fã de um monte de gente que eu não suporto ficar perto. Mas enfim.